Para quem não sabe, eu sou formado em música pela Universidade Estadual de Londrina, né? Eu sou licenciado, né? Eu fiz o curso de licenciatura em música da UEL, que forma educadores musicais, né? E a UEL tem uma particularidade em que ela não forma só um educador, mas ela trabalha muito na questão musical também. Então eles chamam de músico educador, diferente das outras licenciaturas, né? Que a gente tem um foco muito grande na educação, nas outras licenciaturas de música, que a gente tem um foco muito grande na parte da educação e um foco pouquinho ali na parte do músico. A questão na UEL é diferente, né? A gente trabalha os dois igualmente, né? Você sai de lá um bom educador e um bom músico também, né? Esse é o diferencial da UEL. Enfim, eu sou formado em licenciatura na UEL. E nesse Story Aula de hoje eu vou contar como eu me preparei para entrar para a faculdade de música, né? Como é que eu estudei para fazer a prova de habilidade específica, enfim, as coisas que eu tinha, os problemas que eu tinha e que eu tive que resolver para dar tempo de conseguir entrar dentro da faculdade. E assim, né, eu tento ajudar as pessoas que também querem fazer faculdade de música, também querem cursar música, para ter mais ou menos um norte de como funciona, né? É claro que tudo que eu vou dizer é com a minha experiência para entrar na UEL. É claro que, enfim, algumas coisas são parecidas com outras universidades, mas é diferente, né? Cada universidade tem a sua particularidade. E o que eu vou contar, as coisas que eu precisei aprender para entrar na faculdade, está muito ligada a como é o vestibular de música da UEL, né? Eu não sei como é que é o das outras universidades, mas eu acho que vai te ajudar mesmo assim. Então, é importante que fique claro que o que eu vou dizer aqui não é uma receita, tá? Não estou dizendo que você deve fazer as coisas que eu fiz. Isso foi o que eu fiz para entrar, então o que eu vou contar é o que eu fiz, o tanto que eu estudei, como que eu estudei, as coisas que eu fiz, mas não quer dizer que você deva fazer desse jeito, né? E na verdade eu nem recomendo que você faça do jeito que eu fiz, mas enfim, eu tinha muita coisa para resolver em pouco tempo, então eu acabei fazendo umas loucuras aí para dar conta, mas enfim, deu certo, eu consegui entrar. Então, enfim, não siga exatamente tudo o que eu falar aqui, tá? Se você quiser seguir, beleza, mas não é uma receita, tá? O único intuito disso aqui é relatar como eu fiz para entrar, e como é que foi o meu processo, tá? Eu entrei na faculdade de música no ano de 2015. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de sair do terceiro ano, né, da escola. Eu repeti o primeiro ano, né, por isso que eu saí tarde assim da escola. Enfim, e eu já saí da escola e já emendei a faculdade, né? Então não tive aquela pausa, aquele período para dar uma pensada, enfim. Deu certo, deu sair e entrar. E eu não tinha muito o que pensar, porque faculdade de música era uma coisa que eu já queria, assim, desde os 15, né, 14, 15 anos ali, que foi quando eu descobri que existia faculdade de música. Desde essa época eu sabia que eu queria fazer faculdade de música, né? Mas eu enrolei muito para descobrir o que eu precisava saber, eu enrolei muito para começar a estudar as coisas. Então eu entrei com 19, só que eu comecei a estudar com uns 17, assim, para a faculdade de música. A primeira sacada que eu dou para você é que se você quer entrar para a faculdade de música e sei lá, você tem 15, 16 anos, não espera para começar a estudar as coisas lá quando faltar um ano para você, sabe? Tipo, você, sei lá, você vai entrar na faculdade com 18. Não fica esperando você fazer 17 anos para começar a estudar, não fica esperando chegar ao terceirão para você começar a estudar, porque aí o que vai acontecer? Você vai ter que estudar as coisas de habilidade específica, né, os assuntos de música, e você vai ter que estudar os assuntos da prova que todo mundo faz, né, que de conhecimentos gerais. Então é muita coisa, é muita coisa. E a prova da UEL ela não é tão exigente assim, né? Hoje eu olho para ela e falo, tá, não é uma prova tão assim. Mas na época, para mim, era tipo muito difícil as coisas que tinham lá. E eu tinha que resolver muito problema. Eu vou falar quais os problemas que eu precisava resolver. Só que era muita coisa e que 2 anos era pouco para mim. Então, eu tive 2 anos de estudos focados para entrar na faculdade, né? O primeiro ano deles foi meio, tô estudando, mas sabe aquele estudão de qualquer jeito. O segundo ano foi mais focado, tá? Nesse primeiro ano eu estudei praticamente sozinho, né? Então eu quis resolver as minhas questões de leitura de partitura, tipo, fui resolver a leitura de partitura, como eu já falei, nem sempre eu li partitura bem, né? Eu já fui um bom, mau leitor de partitura, então
Eu tive que resolver minhas questões de leitura de partitura, tive que aprender uma outra clave, que era a clave de Fá, que na época eu não sabia. E essas partes eu fui tentando resolver sozinho, né? Que era a parte mais de grafia e tentar entender como é que era a notação musical um pouco mais profunda. O primeiro ano também ele foi marcado assim por uma das decisões mais tapadas que eu já tomei, né, por ignorância. Eu achei que para entrar na faculdade de música eu precisava tocar um instrumento que fosse harmônico, sabe? Tipo piano, violão, enfim. Na época eu tocava sax e tocava bateria. Só que sax já não era um instrumento tão assim para mim, então eu tocava mais batera. E aí para mim, eu achei que eu precisava, não, eu preciso saber piano, preciso saber violão para conseguir entrar. E aí eu abandonei a bateria, assim, tipo, abandonei mesmo e peguei o violão e comecei a estudar violão. Então, assim, foi uma decisão babaca, porque depois eu percebi que eu não precisava de nada disso, sabe? Eu podia entrar lá, sei lá, sabendo tocar, atirei o pau no gato, em qualquer coisa, enfim, uma coisa simples, mas que eu soubesse tocar, eu já conseguiria entrar. O que importava era o conhecimento teórico, sabe? Então, esse primeiro ano de estudo, que foi 2013, ele foi um ano em que eu mudei de instrumento, né? Comecei a estudar violão, porque eu achava que eu precisava, mas não precisa. Comecei a estudar violão e comecei a resolver problemas de teoria, né? Comecei a estudar, enfim, resolver todos os problemas básicos que eu tinha de teoria e as coisas que eu conseguia resolver sozinho. E aí, no segundo ano, que foi 2014, o negócio ficou feio, né? Aí foi perturbado, Mas para me ajudar, o que eu fiz foi contratar um professor, né? E eu pagava 2 horários com ele por semana. Um horário ele me dava aula de violão e no outro horário ele me ajudava com percepção e as coisas da teoria. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas assim, esse segundo ano, esse eu me matei de estudar, esse eu me matei porque eu vi que o negócio estava na porta e eu ainda não sabia tudo que eu precisava saber. Em 2014, que foi o meu segundo ano de estudo para a faculdade, né, e um ano antes de eu entrar na faculdade, ele foi um ano bastante lotado para mim, sabe? Eu trabalhava, né, das 7 da manhã às 5 da tarde, estudava à noite, das 7 às 11, enfim, já não lembro mais como é que era o horário da escola, mas o tempo que eu tinha para estudar era os intervalos, né? A hora que eu saía do trabalho, dentro da van do trabalho, chegava em casa, estudava um pouquinho, ia para a escola, e aí o tempo, enfim, que eu chegava em casa depois da aula, né? E aí eu contratei um cara para me ajudar. Então eu tinha aula, 2 aulas por semana. Uma aula era voltada para o violão, né? E uma outra aula era voltada para resolver as coisas do vestibular, né? Era um professor que ele estudava na UEL, né? Ele era um aluno da UEL, estava no 3º ano quando ele começou a me dar aula. Quando eu entrei ele estava no 4º, então ele me ajudou pra caramba. Então, em 2014 eu tinha pouco tempo e muita coisa para resolver, né? Só para você ter uma ideia dos conteúdos de música que eu tinha para resolver. Eu precisava aprender a solfejar uma partitura na clave de sol, na clave de fá, solfejar, cantar as alturas, né? Eu precisava aprender a ler uma leitura rítmica a 2 vozes, conseguir ler uma partitura rítmica a 2 vozes. Claro que não era uma leitura a 2 vozes tão complexas quanto as que eu coloco aqui, era uma coisa mais simples, mas enfim, para mim na época era surreal ler aquilo. Eu precisava preparar uma peça para tocar para os professores, eu já tinha escolhido o violão, né? Então eu precisava tocar uma peça tocando violão. Eu precisava aprender análise de partitura, desenvolver percepção de escalas, percepção de acordes, enfim, um básico de composiçãozinho, assim, mas assim, coisa simples. Enfim, eu precisei resolver um monte de coisa, um monte de problema que eu tinha dentro de um espaço de tempo muito curto. Então, a rotina de estudo que eu fazia era muito pesada. Aí, como é que eu estudava, né? Então, eu tinha um professor que ele me ajudava a preparar a peça, me ajudou a escolher a peça, me ajudou a treinar a peça, enfim, me deu todas as dicas de apresentação, né? E ele era um cara que estudava lá dentro, então foi muito bom para mim ter um professor que era aluno da UEL, né? Ele me ajudou com o vestibular, ele já tinha passado por aquilo, ele estudava lá dentro, então o vestibular para ele era uma coisa muito simples, então ele conseguiu me ajudar bastante com os assuntos. A gente fazia 2 aulas, uma aula violão e uma aula para o vestibular. Então eu tinha essa orientação muito boa de um professor.
E aí, com essa rotina apertada, né, como é que eu estudava? Eu estudava dentro da van, indo para o trabalho, né, eu então levava partitura, enfim, essas coisas dentro da bolsa, e aí eu ficava lendo dentro da van, ou no celular também, eu tinha um monte de partitura, um monte de método, um monte de texto dentro do celular, que eu ia estudando. Eu estudava também na hora do almoço, né? Eu almoçava e no almoço eu ia lá, pegava uns aplicativos de percepção, treinava a leitura, lia alguns textos, enfim, tudo ali na hora do almoço. À tarde, quando eu chegava do trabalho, eu estudava a peça, né? E até dar aula de ir para a escola. Aí eu ia para a escola e aí no colégio, eu sentava lá no fundo do colégio. E aí tinha um colega meu que sentava na minha frente e aí eu pegava todo o material de estudo de partitura, essas coisas, colocava lá e estudava pro vestibular de música. Eu não lembro absolutamente nada do que, enfim, do que a gente aprende no terceiro ano do colégio. Por quê? Eu ia para a escola para estudar para o vestibular de música. Eu sentava lá no fundo, sentava um colega meu na minha frente, e aí eu desossava estudando partitura, estudando as coisas dentro da sala. As únicas matérias que eu parava para prestar atenção eram as matérias da específica de música. Então, filosofia eu estudava, história eu estudava, artes eu estudava. O resto eu não estava nem aí. Eu só sentava e lia partitura, sentava e, enfim, ficava estudando o tempo todo ali. Chegava em casa à noite, estudava mais um pouco, né? E aí ia dormir para ir trabalhar no outro dia. Então, assim, eu fiz isso 2014 inteiro, né? Eu costumo dizer que de 2014 a única coisa que eu lembro é de ir trabalhar, ir para a escola e estudar para o vestibular de música. Além do professor de música, né? Que, enfim, ele me dava 2 aulas, né? Além disso, ele fazia vários simulados, né? E coisas assim que me ajudavam bastante. Então, além desse apoio dele, do material que ele me dava, eu também ia para a internet, entrava em fórum, tentava conversar com pessoas que já fizeram faculdade de música, assistia videoaulas, enfim, sabe? Era material, tentando conseguir o máximo de conteúdo possível. Cara, eu estudei muito. De fato, a única coisa que eu lembro de 2014 é trabalhar e estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Só que ainda assim não foi o suficiente, sabe? Eu cheguei para fazer a prova, né? E mais para frente eu gravo um vídeo sobre como foi a prova, mas eu ainda não tinha tudo resolvido, né? Eu tinha bastante problemas ainda, porque um ano foi pouco. E isso é a parte da música, né? Porque assim, eu ia para a escola, né? E eu estudava, além da parte da música, eu precisava também ficar muito bom de história, muito bom da história da arte, enfim, de arte, e muito bom de filosofia, né? Então, além da música, tinha essas 3 matérias que eu me dedicava muito para entender a questão Tanto é que filosofia é uma coisa que me acompanha até hoje, acabei gostando muito de filosofia. Mas, enfim, então era parte da música, era essas 3 matérias e depois as matérias de conhecimentos gerais. Tanto é que a prova de conhecimentos gerais era que eu tinha mais medo. Eu tinha mais medo da prova de conhecimentos gerais do que da prova de específica e da prova de música. Porque a prova de música eu estudava pra caramba, a prova de específica eu estudava pra caramba. Agora de conhecimentos gerais estava ficando, porque, enfim, ou eu estudava música ou eu estudava conhecimentos gerais. Então essa foi a minha trajetória para fazer a faculdade de música, né? Resumindo tudo, foram 2 anos de estudos, um ano meio de boa, um segundo ano se ferrando, né? Eu devia ter aproveitado aquele ano de 2013. Eu estudei bastante aquele ano também, mas não foi com tanta garra igual eu estudei o de 2014. Então, foram 2 anos de estudos. Contratei um professor que me dava 2 horas de aula por semana, na verdade um pouco mais que isso. Ele me dava uma aula de violão, no outro dia ele vinha me dava uma aula de vestibular, só que assim, passava de 1 hora. Estudei muito conteúdo, peguei muita coisa na internet, tive que resolver um monte de coisa que eu nem sabia o que era, né? Eu tive que desenvolver uma percepção básica dentro de um ano, então foi muita coisa, mas consegui entrar, né? Estudei pra caramba e resolvi as coisas básicas e consegui entrar. Agora, sei lá, você tem 15 anos, você acha que tá longe ainda, né? Mas
sabe? Vai resolvendo as coisas, vai aprendendo o que você tem que aprender, vai madurando o conteúdo, que a hora que chegar lá você tá de boa, né? Aí você não entra nas neuras que eu entrava de... Cara, eu tava trabalhando e ficava pensando, caramba, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. E neurótico, né? Ainda sou meio neurótico com estudo ainda, viciado em estudar mesmo, mas naquela época era terrível. Então, comece a estudar desde agora, se você quer fazer faculdade de música. E agora, aquele fechamento de sempre, né? Se esse vídeo foi útil para você, eu vou deixar uma enquete nos próximos stories assim que eu terminar de falar. E aí você vai lá e coloca, se ele foi útil para você, você coloca que sim. Se ele não foi útil para você, você vai e coloca que não. E depois dessa enquete eu vou deixar uma caixinha para você dar a sua sugestão de tema, tá? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, a maneira de você me dizer que você gostou ou não é curtindo, compartilhando, dando dislike. Dislike também é importante. E a maneira de você me dar sugestão é nos comentários, tá? Para quem tá vendo isso pelo podcast, pela série GRCast, né, que é o podcast, eu pego esse story aula, transformo ele num podcast e posto nas plataformas aí de áudio, SoundCloud, Spotify, enfim. Então, se você está vendo isso pelo GRCast, a maneira de você me sugerir o tema também é pelos comentários e é curtindo o vídeo, o áudio, que eu sei que você gostou desse conteúdo e que ele foi útil para você, tá? Então é isso. Até o próximo Story Hour.